Depois de discutir as características do processo decisório, a gente vai estudar as etapas do processo de tomada de decisão. A gente começa com a exposição, depois levantamento de informações, diagnóstico, identificação de alternativas, análise das alternativas levantadas, decisão e avaliação da decisão. Então fica bem claro que tomar decisões não é uma coisa simples. Por quê? Porque são várias etapas. Para que você chegue a uma decisão minimamente satisfatória, você tem que passar por várias etapas que vão anteceder o ato de decidir. E agora a gente vai estudar então com mais detalhes cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a exposição. Nessa etapa, a organização é exposta a uma situação, problema ou evento inesperado. Aqui, os gestores percebem a necessidade de decidir. Então, onde é que começa o processo de tomada de decisão? Quando aparece um evento que exija que os gestores tomem uma decisão, que eles escolham entre alternativas de ação. Por exemplo, vamos imaginar que existe, acho, uma chance muito grande de que entre um concorrente no mercado. E aí, como é que nossa empresa vai reagir? Será que vale a pena reagir? Será que vale a pena não fazer nada? Então, isso foi uma situação problema. Imagina que, por exemplo, as máquinas quebraram. Eu vou ter que decidir também. Será que eu vou esperar o conserto e aí eu postergo o prazo de entrega? Ou será que eu tento terceirizar essa produção momentaneamente? Então, toda vez que ocorrer uma situação problema, ou quando for uma decisão programada, um evento inesperado, o gestor vai ser exposto a uma situação na qual ele vai ter que escolher o que fazer para resolver aquela situação ou para lidar com aquele evento inesperado. A segunda etapa do processo decisório é o levantamento de informações. Nesta etapa, coletam-se informações para clarificar a percepção dos gestores acerca da situação problema. Então, vamos continuar com o exemplo anterior. Você sabe que está entrando um concorrente no mercado. Agora, você não tem informação nenhuma sobre esse concorrente. Então, antes de ter um diagnóstico que vai embasar a sua tomada de decisão, é importante levantar algumas informações, como, por exemplo, esse concorrente, ele tem tradição, ele tem uma marca forte no mercado, em quais outras regiões ele já atua, com qual sortimento ou mix de produtos ele trabalha com preços mais agressivos ou não. Então o que eu estou fazendo? Estou coletando informações que possam embasar o meu diagnóstico. Aqui eu falei para vocês de informações externas relacionadas ao concorrente, mas igualmente importante é a coleta de informações internas. Então, será que a minha empresa tem possibilidade de reduzir os preços? Será que ela está trabalhando com uma margem relativamente alta? Será que essa empresa tem capacidade, tecnologia para lançar um novo produto no mercado? Porque sem essas informações referentes às competências internas da organização, dificilmente você vai conseguir estabelecer alternativas de ação para você. Aqui é necessário um certo grau de ponderação acerca da quantidade versus qualidade das informações. Atualmente, a gente vive na sociedade da informação, na sociedade do conhecimento. Então é muito fácil coletar informações. Então hoje eu posso dizer que nós estamos saturados de tanta informação que a gente tem que ver, que a gente tem que prestar atenção. Agora a questão pertinente aqui será que todas essas informações são igualmente úteis, são igualmente relevantes? Então não adianta ter muita informação, você precisa ter informações de qualidade, informações de fontes confiáveis e informações que sejam verdadeiramente relevantes. Porque quanto mais informações o gestor tiver que analisar, mais demorado vai ser o processo de tomada de decisão. Então, se eu tenho menos informações, mas informações relevantes, provavelmente a decisão vai ser mais rápida e de mais qualidade. A terceira etapa do processo decisório é o diagnóstico. Nesta etapa, analisa-se a situação-problema com base nas informações coletadas. Então, vamos pensar em um outro exemplo, depois nós retomamos esse da entrada de um novo concorrente no mercado. Quando você vai ao médico, então ele faz algumas perguntas para você, na verdade ele está coletando informações. E com base nas suas respostas, ele vai traçar um diagnóstico.
E é isso que nós temos que fazer nas organizações, no cotidiano corporativo. A partir das informações que a gente levanta, nós traçamos um diagnóstico. Então, retomando o nosso exemplo da entrada iminente de um novo concorrente. Nós podemos ter como diagnóstico que esse concorrente é muito fraco, que a marca dele não é consolidada ou que ele trabalha com um segmento-alvo diferente do nosso e aí, nesse caso, a gente não tem que fazer nada momentaneamente. Ou eu poderia ter um diagnóstico completamente oposto. Esse concorrente ele é muito agressivo e provavelmente ele vai impactar muito no meu volume de vendas. Nesse caso, a minha empresa vai ter que decidir. É importante destacar aqui que não fazer nada é uma decisão. Você pode decidir agir ou pode decidir esperar um pouco e ver o que vai acontecer ou simplesmente não fazer nada por enquanto. Aqui eu tenho a seguinte pergunta para vocês. Qual a importância do diagnóstico para o restante do processo decisório? Então, vejam bem, se o diagnóstico é incorreto, se o diagnóstico não tem qualidade, provavelmente o restante do processo decisório também não vai ter. Se o médico faz um diagnóstico de uma doença e você tem outra, o que vai acontecer? Ele vai te dar uma medicação ou vai fazer uma cirurgia que não era necessária. E aí ele não vai conseguir resolver o problema. No ambiente corporativo, a lógica é exatamente essa. Se você não faz um correto diagnóstico, você vai agir com base num problema falso. Ou você vai agir e depois você vai ver que os efeitos daquela ação não foram nada daquilo que você tinha projetado. Por quê? Porque você não fez o correto diagnóstico, tanto da situação externa da empresa, quanto das competências internas que ela teria para lidar com aquela situação. A quarta etapa do processo decisório é a identificação de alternativas. Nessa etapa, os gestores geram opções sem refletir muito a respeito de cada uma delas. Então, depois que eu tracei o diagnóstico, eu vou começar a pensar em soluções. O que eu poderia fazer, então, se efetivamente entrar esse concorrente para atuar diretamente no segmento em que eu estou atuando? Então, eu poderia levantar como alternativas ou como opções lançar um produto diferente, ou fazer uma promoção de venda, ou ainda reduzir os meus preços, e eu teria inúmeras outras alternativas de ação. É importante destacar que aqui eu não avalio as alternativas que eu estou levantando, eu apenas levanto ou identifico opções que poderiam ser utilizadas. Aqui a questão não é se elas são viáveis ou não. Por quê? Porque aqui o exercício é muito mais de levantar opções do que diagnosticar o quanto essas opções são viáveis ou não. Essa etapa deve ser realizada individualmente ou em grupos. Por quê? Então eu tenho a seguinte pergunta para vocês. Já que a gente está pensando em levantar opções sem fazer uma análise muito detalhada a respeito de cada uma delas, será que é melhor fazer isso em grupos ou é melhor fazer isso individualmente? E por quê? Bom, aqui a gente tem que pensar um pouquinho no processo criativo. E ao contrário do que muita gente pensa, o processo criativo é predominantemente um processo grupal. As principais inovações que a gente tem no mundo normalmente não partem de uma única cabeça, normalmente partem de equipes criativas. Então, partindo do pressuposto de que equipes são mais criativas do que indivíduos trabalhando isoladamente, é interessante levantar essas alternativas em grupos. E por quê? Porque talvez uma alternativa que uma pessoa levantou vai servir como alavanca para que outras alternativas possam ser desenvolvidas. Além de que essa discussão é muito saudável. Essa discussão gera o que a gente chama de erosão criativa. As pessoas então passam a desafiar as próprias visões de mundo que elas têm e contrabalanceando e contrapondo perspectivas de mundo diferentes, é possível aí desenvolver mais soluções do que se cada pessoa estivesse pensando separadamente. Existe um processo de levantamento de ideias que a gente chama de brainstorming. O que é isso? Bom, a gente reúne um grupo, obviamente não muito grande, e aí esse grupo é encorajado a falar sem nenhum tipo de restrição e nenhum tipo de avaliação a respeito do que eles estão falando, para que eles possam gerar ideias. Isso é muito interessante, porque a gente acaba tendo sinergia. O que é isso? É quando o todo se torna maior do que a soma das partes.
Então, uma ideia acaba alavancando a outra, que alavanca a outra, e aí eu chego a ideias melhores, a possíveis soluções melhores do que se cada um estivesse pensando separadamente. A quinta etapa do processo decisório refere-se à análise das alternativas. Nessa etapa, as alternativas identificadas são analisadas a partir de critérios previamente delimitados. Aqui eu vou analisar o quão viáveis são as alternativas que eu identifiquei na etapa anterior. Então, se na quarta etapa o foco é muito mais criativo, é levantar opções, aqui na quinta etapa o foco é muito mais analítico. Os gestores definem quais vão ser os critérios que eles vão utilizar para tomar a decisão. Então, o critério é a eficiência. Será que o critério é a imagem que a empresa tem no mercado? O critério é a questão da inovação? É manter a liderança de mercado da empresa, se for o caso? Então, quais são os critérios que nós vamos utilizar? E a partir desses critérios, nós começamos, antes de escolher, a analisar cada uma das opções. Então, resgatando o nosso exemplo da entrada iminente de um concorrente no mercado. Imagine que uma das opções que foram levantadas foi redução de preços. Pensando na questão da eficiência, o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar menos eficientes. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando aí com uma sobra menor. Agora, tem um outro ponto negativo, que refere-se à imagem da empresa no mercado. Se você começa a baixar muito seus preços para lidar com esse novo concorrente, você pode prejudicar a imagem que você tinha, porque o consumidor tende a associar preço muitas vezes com qualidade. Então, se você prezava por uma percepção de qualidade alta e começa a reduzir os seus preços, provavelmente o consumidor vai pensar que a sua qualidade também está sendo reduzida. Então, a partir do critério que você definiu, ou dos critérios, isso é importante, você vai fazer uma análise de cada uma das alternativas. Quais são os prós e quais são os contras. Aqui eu pergunto para vocês, é recomendável utilizar vários critérios simultaneamente? Isso não poderia tornar o processo decisório muito complexo? Na verdade, como eu já falei no início da nossa aula, a gente tende a ver as coisas de uma maneira muito linear, como se tivesse uma causa só gerando apenas um efeito. E aí, se a gente tem essa visão linear, a gente parte apenas de um critério para analisar nossas alternativas. Só que é muito complicado você simplificar dessa maneira a sua realidade, porque a organização é um sistema aberto, ou seja, ela troca energia com o seu ambiente externo. Então, ao mesmo tempo em que ela influencia esse ambiente, ela também sofre influência. Desta forma, você tem que analisar simultâneas perspectivas para garantir uma qualidade melhor no seu processo. Aqui a grande dificuldade é definir quais são os critérios relevantes que vão nortear a tomada de decisão. A sexta etapa do processo decisório envolve efetivamente a decisão. Nesta etapa, o decisor seleciona uma alternativa de ação satisfatória. Então vejam bem, é nesse momento, depois que você levantou informações, fez um diagnóstico, levantou alternativas, analisou cada uma dessas alternativas, depois de tudo isso é que você então vai escolher qual alternativa. E quando você escolhe uma alternativa de ação, você está tomando uma decisão. Aqui é importante destacarmos que as decisões normalmente são satisfatórias. Dificilmente os gestores têm condições de chegar a uma decisão otimizada, tá? Decisão ótima. E por quê? Porque existe uma questão que a gente chama de racionalidade limitada. Ou seja, nunca é possível conhecer todos os efeitos da nossa decisão, nem todas as causas que levaram à situação problema, nem como essas causas estão interrelacionadas. A gente não tem todas as informações sobre como os concorrentes vão reagir, a gente não tem nenhuma bola de cristal para fazer isso. A gente não sabe também até que ponto as competências organizacionais vão favorecer ou não a implantação da decisão que nós tomamos. Então, considerando todos esses limites à racionalidade humana, é possível considerar que uma boa decisão é uma decisão satisfatória. É aquela que atende minimamente aos critérios definidos pela alta administração.
você ter a percepção de que é possível chegar à melhor decisão possível, isso é muito errôneo. Apesar de a gente ter, por exemplo, uma disciplina chamada pesquisa operacional, que nos permite maximizar o lucro a partir de determinadas decisões ou minimizar os custos, de modo geral isso não é possível, porque a gente não consegue fazer todo o mapeamento de informações e não dispõe de todo o tempo necessário para refletir e chegar efetivamente a uma decisão ótima. Aqui é importante então a gente fazer a seguinte reflexão. Se não é possível chegar a uma decisão ótima, então por que eu vou coletar informações? Por que eu vou fazer um diagnóstico? Porque uma decisão satisfatória já atende muitas vezes aos objetivos da organização. Na sétima e última etapa do processo decisório, a gente tem a avaliação da decisão. Nesta etapa, os gestores monitoram e avaliam os resultados obtidos com a decisão tomada. Este é um momento de aprendizado. Então, depois que você definiu, a partir de critérios pré-estabelecidos, qual será a alternativa de ação que vai ser implantada ou implementada, você monitora os resultados disso aí para verificar se essa foi uma boa decisão ou não. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, você tem a possibilidade de implantar um plano contingencial. Então peraí, se essa alternativa de ação não der os resultados que eu esperava, eu posso colocar essa outra alternativa em prática. Então é legal sempre ter um plano B, caso a sua decisão não atinja os objetivos que você esperava. Esse é o primeiro motivo. Qual é o segundo motivo? Esse monitoramento e reflexão a respeito dos resultados que você obteve gera aprendizado. E por quê? Porque o ser humano aprende quando ele reflete a respeito dos erros e acertos dele. Então, se você analisa uma decisão que você tomou e reflete sobre os problemas que você enfrentou ao ter tomado aquela decisão, provavelmente você não vai ter os mesmos problemas se você tiver que lidar com uma situação problema ou ter que tomar uma decisão semelhante futuramente. Então é por isso que é importante monitorar e refletir a respeito dos resultados, sejam eles positivos, sejam eles negativos, referentes à decisão tomada.